Olá, tudo bem, gente? Momento hora muito bacana, né? Adorei essa conversa. Quem tá perdendo, vai lá, não perca, é muito bacana, muito edificante, viu? Bom, vamos para a aula de hoje que ela tá cheia de surpresas. Eu tô adorando. Temos um convidado especial. É, hoje a gente não vai começar ainda a matéria do segundo trimestre, porque eu tinha prometido para vocês numa aula de laboratório. Vocês se lembram que eu falei que eu estava. Um dia eu fui tocar na noite, num sábado à noite, fui tocar e uma amiga minha apareceu com um batom. Sim, ela apareceu com um batom e eu vou contar exatamente como foi. Começou uma gritaria. Eu estava numa parte do backstage, né? E tinha uma outra galera e começaram a gritar. Lógico que eu fui lá ver o que estava acontecendo. A gente estava algumas horas antes de começar a apresentação, eu só estava entre amigos, fui lá ver o que estava acontecendo, né? Minha amiga tinha levado um batom que brilhava, né? Eu não vou falar, não vou dar muitos detalhes ainda, mas brilhava na luz negra. E aí, putz, começamos a fazer nossos makes em função daquele batom, virou, né? Então dá uma olhada, olha como ficou o meu. Aqui, ó, esse sou eu. E aí, minutos antes de tocar. Bom, e aí eu falei assim, poxa, eu vou fazer uma aula para os meus alunos nesse sentido, né? É uma aula já que eu faço há muitos anos, mas eu mudei algumas coisinhas. E aí, além disso, tem uma coisa nova aí que daqui a pouco vai acontecer. Mas vamos entender algumas coisas. A gente ainda está no modelo atômico de Bohr, tá? E essa imagem que você viu minha tem tudo a ver com o modelo atômico de Bohr. Então, hoje é uma ilustração e algumas interfaces com outras áreas que a gente vai ver, tá bom? Bom, primeira coisa, o que a gente vai estudar hoje é a luminescência. A luminescência, ela tem alguns tipos de luminescência diferente, né? Eu vou falar de duas que nós não vamos estudar hoje, que é a incandescência. Há muitos anos atrás, as lâmpadas, elas eram igual essa aqui que você está vendo, elas eram chamadas de lâmpadas incandescentes. Um filamento de tungstênio por um filamento de tungstênio era atravessada uma corrente elétrica e ao passar essa corrente elétrica pelo efeito Joule, ele era extremamente aquecido e esse aquecimento provocava a incandescência, que é o fenômeno dos elétrons saltarem de uma camada. Olha só, nós estamos fornecendo energia para os átomos, né? E aí os elétrons saltavam de uma camada, de um nível de energia para um outro nível, e quando esse elétron voltava, liberava ondas eletromagnéticas no campo visível, não só no campo visível, mas no campo visível, em forma de luz. Ou seja, eram lâmpadas que iluminavam, né? E essas lâmpadas foram desativadas. Por quê? Porque as lâmpadas incandescentes, elas precisavam de uma temperatura muito alta para fazer essa transformação da energia elétrica para energia luminosa. Existia aí no meio uma perda muito grande. Tanto é que você punha a mão na lâmpada, você queimava a mão, de tão quente que estava ela. Essa temperatura, obviamente que vinha da energia elétrica, era a perda da energia elétrica, tá? Então nós estávamos transformando a energia elétrica em energia luminosa com uma grande perda. E aí vieram as lâmpadas fluorescentes. Eu não vou contar aqui, falar sobre as lâmpadas LED, etc. Eu vou parar aqui só para falar do fenômeno, tá? Mas se você quiser conhecer, eu estou parado no tempo nas lâmpadas fluorescentes, tá? Mas coisas aconteceram depois disso e vieram lâmpadas muito melhores que a fluorescente. Mas as lâmpadas fluorescentes, elas tiveram então um rendimento muito melhor do que as incandescentes, a ponto de
haver uma descontinuidade da produção das lâmpadas incandescentes, tá? Bom, hoje você até tem algumas lâmpadas incandescentes, mas elas servem só para efeito de visual e não para efeito de luminosidade propriamente dito, né? Bom, e aí um outro efeito é a quimioluminescência. A quimioluminescência você vê nessas pulseirinhas, quando você vai numa balada, numa festa, enfim, essas pulseirinhas que você põe no pescoço, quando você quebra, o que acontece? Você está colocando em contato uma substância A com uma substância B e elas começam a reagir. E essa reação dá energia suficiente para que os átomos, porque os elétrons dos átomos saltem de níveis, de um nível para outro, e esse salto e esse retorno emita a onda eletromagnética em forma de luz, como vocês já conhecem. Então é o mesmo fenômeno, mesmo procedimento da incandescência, mas por um processo químico e não por um processo de queima. E ainda existe a bioluminescência, né? Que aí é quando a gente tem um processo bioquímico, né? Os vagalumes poderiam explicar melhor como que se dá esse processo. Mas é um processo químico que se dá, que a energia é fornecida, essa energia bate no elétron, bate no bom sentido, né? Essa energia é fornecida para um elétron que salta de nível de energia e quando volta emite aquela onda eletromagnética em forma de luz. Ótimo! A luminescência, o fenômeno luminescência, ele existe dois tipos, a fluorescência e a fosforescência. E a gente está chegando já no assunto da aula de hoje. A fluorescência é quando está acontecendo algum brilho e você para de fornecer a luz e ela para de brilhar. Então, por exemplo, essa foto que eu mostrei, se apagasse a luz negra, eu parava de brilhar no mesmo momento. Agora, vocês já devem ter visto, por exemplo, ponteiros de relógios ou aqueles adesivinhos que a gente cola no teto do quarto, ou ainda interruptores de tomadas, aqueles antigos que quando você apagava a luz o interruptor ficava brilhando. Esse fenômeno chama fosforescência. Os dois têm como pano de fundo o mesmo princípio. O salto do elétron de um nível para o outro e a volta desse elétron liberando onda eletromagnética. O que muda é que a fosforescência, esse processo ele continua. Por isso que quando você apaga a luz continua, esse equipamento continua brilhando. Tá? Então o relógio continua brilhando, um chaveiro continua brilhando, ou o teto com aquele monte de estrelinhas continua brilhando. Tá? Os dois eles têm estão com o mesmo pano de fundo teórico. Tá? Então hoje a gente vai ver como que funciona essa luminescência, mas do ponto de vista da fosforescência. Então eu vou fazer alguns experimentos aqui e daqui a pouco a gente entende melhor o que está acontecendo. Dá uma olhada no que eu preparei para vocês. Bom, estamos agora aqui num blackout total, eu com a minha família. Eu, a Laura, minha filha, o Lucas, meu filho, e a Marília, minha esposa. Eu vou ligar a luz negra aqui, ó. Vou ligar a luz negra e a gente vai testar algumas coisas, né? Né, Lucas? Bom, eu vou pedir primeiro para a Laura pegar a água normal de torneira, para a gente ver o que acontece com a luz negra iluminando a água. Como que eu adivinhei? Como que eu consegui? Papai me ajuda quando a gente tá na luz normal. A luz negra, ela com a água, aparentemente nada, né? Laura, pega agora o sabão em pó, aquele que a gente usa para lavar roupa. Sabão em pó. Sabão em pó. Olha que bonito que fica. Olha só, que lindo, né? Percebam a diferença, vamos pôr aqui na frente, ó, olha a diferença do sabão em pó. Eu tenho uma outra marca de sabão em pó aqui, só para vocês terem uma ideia. Olha só que lindo.
quando a gente compra sabão em pó, existe uma promessa. Use esse sabão em pó para deixar sua roupa mais limpinha. Na verdade, o que eles estão entregando é um fenômeno de fluorescência. A roupa está ficando aparentemente mais branquinha porque tem esse fenômeno de fluorescência. Parece que é o mar, não é? Parece o mar, né? Bonito, né? É, muito bonito. Agora, Lucas, vamos ver, tem um outro fenômeno, tem uma outra coisa comercialmente que eles oferecem brancura total, que é a pasta de dente, não é, Lucas? Mostra pra gente como que é a luz negra com a pasta de dente. E a pasta de dente é aquela colorida. Olha só, vamos pôr a água do lado pra ver? Olha a diferença. É essa daqui. Deixa o Lucas pegar. Pega outra marca da pasta de dente. Deixa que o Lucas pega. Aê, põe aqui. Olha só, a pasta de dente também tem esse fenômeno da fluorescência. Ela entrega essa brancura, deixa os dentes brancos, mas aparentemente branco, né? Mas na verdade ele está oferecendo um fenômeno de fluorescência. Tem uma outra coisa que a gente usa no dia a dia, na escola, é muito frequente, que é a canetinha marca-texto. Eu vou mostrar para vocês esse papel sem a luz negra e agora com a luz negra. Ó, não parecia que estava escrito isso aqui, né? Olha que interessante. Fica lá, Lucas. Fica lá que eu vou te pedir mais coisas já já. Tá. Ó, a canetinha marca-texto... Opa! A canetinha marca-texto, ela é essa aqui, ó. Agora eu vou abrir. Olha que interessante. Essa é a pontinha da canetinha marca-texto. Parece que é uma luz negra amarela, não é? Não é? Agora, Lucas, mostra aquele seu boneco lá pra gente. Olha só. Olha que fica lindo, Olha né? o Homem-Aranha, gente. A perna do Homem-Aranha tem, e o peito também, o peitoral, também tem fenômeno de fluorescência. Por que isso? Porque quando a gente está com a luz normal, no espectro normal, a gente tem uma sensação de brilhar. O bonequinho está brilhando mais. Então dá essa sensação melhor. Agora mostrem pra gente o que vocês escreveram. Mostra um pouquinho pra gente, Laura. Ó, a folha branca, ela também é tratada para ter essa característica, né? Parece que ela é bem branca, né? Mas ela é tratada para ser facilmente vira do outro lado. Olha a diferença. A preta... Mas pode ficar do lado da escrita. Olha só que interessante, a parte onde tem escrita não está tendo o fenômeno de fluorescência. A parte onde não está escrita tem o fenômeno de fluorescência, tá? Olha a diferença. Muito interessante, né? Agora, por último, Laura, segura aqui para mim, para a gente finalizar. Esse é o controle do ar-condicionado. Olha que interessante, eu vou deixar aqui pertinho. Lembra que eu falei para vocês do ponteiro do relógio, ou das estrelinhas do teto da casa, que a gente coloca no quarto, né? O que acontece? Quando eu estou emitindo luz negra em cima desses ponteirinhos, e eles estão me dando um retorno de luz. Como aconteceu aqui na folha branca, né? Lucas, segura aqui para mim. Laura, fica segurando aqui do ladinho da folha. Pera um pouquinho. Tá bom. O Lucas está falando que o chinelo está brilhando. Tem um chinelo aqui, ó. Ó, deixa aqui agora do lado para todo mundo ver, Laura. Põe aqui do lado, ó. Fica segurando os dois. Para a gente acabar a nossa aula, eu vou agora, só para vocês perceberem que isso aqui é fluorescência. Mas isso não é, isso aqui é fluorescência. Isso aqui é fosforescência. Vocês vão perceber a fosforescência quando eu terminar o estímulo. Deixa agora mostrando lá, ó, não fica na frente. Muito bem. Ó, papai. Não tem problema. Ó, eu vou desligar. 1, 2, 3 e... O que acontece? Continua. Depois que a gente para o estímulo da luz negra, continua os elétrons estarem excitados e voltarem para o seu lugar com uma demora um pouquinho maior, emitindo as ondas eletromagnéticas.
tá bom? Então vamos voltar agora para a claridade para discutir mais algumas coisas. Que bacana, né? É impressionante, né? A canetinha marca-texto, o sabão em pó, a água tônica, né? Tantas essas substâncias, todas, pasta de dente, tendo o fenômeno da luminescência, né? E é muito interessante que se você olhar para uma camiseta branca, eu pelo menos sou assim, hoje eu olho para uma camiseta branca e eu falo assim, não é bem branca, porque na verdade, as empresas que vendem sabão em pó, elas vendem uma brancura. A sua roupa vai ficar mais branca. Na verdade, se você submeter essas roupas à luz negra, você vai ver que essas roupas estão com esse processo de luminescência. Nós estamos enxergando essa coisa branca pelo processo de luminescência. Isso acontece com o papel sulfite, acontece com o dente, acontece com roupas brancas, né? Com marca-texto, acontece com bonecos de o Batman, o Homem-Aranha, etc. Coisas que precisam uma espécie de destaque nos seus olhos. Está tendo um destaque e você não está percebendo por quê. É esse fenômeno que está acontecendo. E você detecta muito facilmente pela luz negra. Tá? Mas eu fico um pouco com dúvida, porque como assim? Né? A luz negra, eu sei que a branca, eu sei que a diferença das duas é a luz branca, aquela tradicional branca, ela tem um pó por dentro e esse pó, ele é como se estivesse fazendo com que os raios ultravioletas que são gerados dentro da lâmpada, todas as lâmpadas desse tipo geram raios ultravioleta, esse raio ultravioleta passasse por esse pó e emitisse ondas que dessem a sensação da cor branca. Agora, e a luz negra? Luz negra? O que é isso aí? Como assim? Cor negra? Cor sem cor? É branco, não é branco? O que é isso? O que é essa história de espectro? Não consigo enxergar, agora eu consigo enxergar. A luz negra está emitindo um ultravioleta que eu não consigo enxergar, de repente bate no papel e consigo enxergar. Eu não estou entendendo nada. Então, para entender melhor, eu vou chamar um cara que manja desse assunto, que é o nosso querido Bruno Fazio. Ô Fazio, o que é essa história de espectro, de ultravioleta, frequência? O que é isso aí? Conta pra gente o que está acontecendo. Fala, Barreto, como que você tá? Espero que bem. E vocês, meus alunos, estão bem também? Espero que sim. Bom, nesse vídeo, antes de mais nada, né, a gente vai discutir bem superficialmente o que é uma onda, o que é uma onda eletromagnética e depois o que seria essa tal luz negra, né? Eu estou discutindo aqui superficialmente porque vocês vão estudar isso de maneira mais aprofundada com o Carlos nos anos seguintes. Então aqui nesse momento eu só quero que você tenha uma noção para entender aquilo que você está vendo dentro da química. Para começar esse estudo, eu quero mostrar para vocês esse simulador que representa aí uma corda, essas bolinhas vermelhas e verdes, né? Uma corda que está preso lá no muito distante, e eu estou apontando para lá, na verdade é para cá no seu vídeo, né? Está apontado muito distante lá, e nesse outro extremo aqui, ele está preso num oscilador, que pode ir para cima e para baixo, tudo bem? O que eu gostaria que vocês observassem nesse primeiro momento é o que acontece com essa corda quando eu movimentar esse oscilador. Observem aí. Essa bolinha da extremidade, ela foi para cima e para baixo. E todos os pontos da corda, se você observar aí, estão indo também para cima e para baixo. Meus queridos, é como se fosse uma ola. Uma pessoa vai lá e levanta e abaixa, depois a pessoa do lado vai lá, levanta e abaixa, e assim por diante. Você tem uma perturbação que se propaga. Essa coisa que criou a perturbação,
a gente chama de fonte. E esse local onde a perturbação se propaga, na corda no caso, é o que a gente chama de meio. Você fala, professor, o que isso tem a ver com onda? Pessoal, onda seria uma sequência periódica desses pulsos. Então imagina que ao invés de fazer uma perturbação, eu fizesse várias. Então eu vou colocar aqui, ó, várias perturbações, uma depois da outra, periodicamente. Olha a palavra, periodicamente. Comigo, lá na física, vocês estão estudando o quê? Período e frequência no movimento circular, não é? O que seria o período no movimento circular? O tempo para o objeto dar uma volta. E a frequência? Número de voltas que estão sendo realizadas numa certa unidade de tempo. Só que quando a gente discutiu período e frequência, eu comentei que esse conceito era um pouco mais amplo, que era sempre o tempo para que uma repetição acontecesse ou o número de repetições que acontecem num certo intervalo de tempo. Pessoal, aqui, esse oscilador ele está indo para cima e para baixo. O período seria o tempo que demora para ele completar um ciclo de oscilação, enquanto a frequência será quantas oscilações estão sendo realizadas numa certa unidade de tempo. Percebam que aqui no simulador, a frequência está ajustada nesse momento para 1,5 Hz, o que significa que ela está dando uma oscilação e meia, né, essa onda, esse oscilador, uma oscilação e meia por segundo. Olha o que acontece com essa onda quando aumenta a frequência. Ó, você percebe que ele começa a oscilar mais vezes. Você fala, professor, a onda não é tão importante assim. Sei lá, não é todo dia que eu vejo uma pessoa segurando uma corda, oscilando para cima e para baixo, uma perturbação sendo gerada numa corda, não é tão importante assim. Bom, meus queridos, mas onda está muito mais relacionada no seu dia a dia em outras situações. Por exemplo, às vezes você está lá na sua casa, olhando para a piscina, ou lá na praia, olhando para o mar, e do nada você vê algumas perturbações se propagando. Por exemplo, ó, às vezes você está lá na piscina e uma goteira começa a cair na piscina. Ou você pode imaginar que está chovendo, né? Acho muito mais intuitivo do que pensar numa goteira. Mas você tem uma perturbação sendo causada na superfície da água e o que acontece? Essa perturbação ela se propaga por essa superfície. Isso, essa perturbação periódica que vem acontecendo, a gente chama de onda. Aliás, a gente só consegue se comunicar com o nosso amigo através de ondas. Galera, quando a gente fala, a gente vibra o ar que está em nossa volta. Essa vibração no ar, ela chega no nosso ouvido, vibra o nosso tímpano e a gente acaba escutando esse som emitido, essa vibração, né? Aqui você tem um gifzinho, na verdade, que mostra isso acontecendo. Tá vendo aí, ó? Ali, na verdade. Aí você mostra um alto-falante. Você percebe quando você vê aquele alto-falante no talo, né? Entre aspas, aquela haste indo para frente e para trás com tudo, aquele material flexível, né? Indo para frente e para trás com tudo. E esse ar que está em volta começa a vibrar. Quando essa vibração chega no nosso ouvido, a gente escuta. Percebam que as bolinhas, elas reproduzem o movimento da fonte, né? Ela fica indo para frente e para trás. Você fala, professor, essa haste poderia oscilar quantas vezes fosse? Esse ar poderia vibrar quantas vezes fosse que eu conseguiria escutar? E a resposta para isso é que não. Pessoal, a gente só consegue escutar esse som se a gente tiver uma frequência de vibração entre 20 e 20 mil Hz. Você fala, professor, você está divagando pra caramba, né? Por que você está falando de tudo isso? Daqui a pouco vai ficar mais claro. Bom, essas ondas que a gente discutiu aqui, som, onda na água, onda na corda, são ondas que a gente chama de ondas mecânicas, que são ondas que são a própria vibração da matéria, digamos assim, de uma maneira superficial. É a vibração da própria matéria. Só que existem ondas um pouco mais complexas de entender, que são chamadas de ondas eletromagnéticas, que são vibrações não da própria matéria, mas vibrações de coisas que vocês vão estudar mais para frente também, chamado de campos elétrico e magnético. Galera, por isso que a gente chama de onda eletromagnética, que acontece uma vibração no campo elétrico e no campo magnético. Quando esses campos, por um certo motivo que não vem ao caso agora, começam a vibrar, a gente dá origem a essa onda. Os campos vibram e essa onda se propaga numa certa direção. Esses campos, eles podem vibrar
com diferentes frequências. Você fala, professor, e eu consigo perceber a ação da eletromagnética? Por exemplo, eu consigo ver com o meu olho? E a resposta é: depende. Assim como o nosso ouvido não consegue captar qualquer frequência, aliás, até recomendo, se você digitar lá no YouTube, de 20 a 20 mil Hz, áudio, você consegue escutar, observar lá na prática qual é a faixa que você está conseguindo escutar nesse momento. Que às vezes você vai perdendo a audição com o passar do tempo, mas enfim. Não é toda a faixa de frequência, meus queridos, que a gente consegue ver com o nosso olho. Só uma parcela a gente consegue enxergar. Aqui você tem uma imagem de vários tipos de ondas eletromagnéticas, perdão. E o que vai diferenciar uma onda eletromagnética da outra é a frequência de vibração. Percebam que só essa partezinha aí, chamada de luz visível, que acaba sensibilizando o nosso olho. Tudo bem? Galera, essa luz visível, ela vai desde o vermelho até o violeta. As cores do arco-íris, né, digamos, só para facilitar. Do vermelho ao violeta. Se você pegar uma radiação com uma frequência um pouco acima do violeta, a gente vai chamar isso de ultravioleta. E uma frequência um pouco abaixo do vermelho, a gente chama de infravermelho. Que nosso corpo emite muito infravermelho, inclusive. Sabe quando tem muita gente numa sala que fica aquele calor humano? Aquilo é nosso corpo emitindo infravermelho. E apesar de a gente não enxergar, a gente consegue captar com a nossa pele, né? A gente sente aquele calor. Pessoal, e o ultravioleta é uma radiação de alta frequência, né? Uma frequência acima da luz visível e que, portanto, acaba tendo mais energia. Galera, numa radiação eletromagnética, quanto mais frequência essa radiação tem, mais energia ela transporta. Tudo bem? Então é isso. Você tem várias ondas eletromagnéticas, porque o que diferencia uma da outra é a frequência dessa vibração do campo elétrico e do campo magnético. Você fala, professor, mas e o que isso aí tem a ver com luz negra? Pessoal, luz negra não é luz negra de verdade. Na verdade, a luz negra é uma luz ultravioleta, só que com um pouquinho de luz violeta. Aliás, é até importante que tenha esse pouquinho de luz violeta ali para que você saiba que ela está ligada. Porque se ela estivesse emitindo só ultravioleta, você não enxergaria. E isso poderia ser extremamente perigoso, porque tem uma radiação extremamente energética chegando em você e você não sabe disso. Então, galera, o que é a luz negra? Basicamente, é ultravioleta com um pouquinho, pequenas porções, digamos, de luz violeta. E aí, quando ela interage com a matéria, essa matéria pode emitir uma radiação com uma frequência um pouco mais baixa, que pode ser detectada pelo nosso olho. Fechou, meus queridos? Basicamente é isso. Fechou, Barreto. Um grande abraço. Gente, essa explicação do Fábio é maravilhosa, mas a coisa não acaba aí. Eu estou aqui com o professor Raul, que é o professor de Química do 2º ano e do 3º ano, e também o professor da disciplina de Química, como que é? Química forense. Química forense. Isso, perícia criminal. Olha que legal. Olha que legal, gente. Em Química forense, é possível um técnico forense desvendar um crime usando a quimioluminescência. Então, poxa vida, nada mais justo do que eu vim perguntar para um especialista que, aliás, vai ser o professor de vocês no ano que vem. Professor Raul, explica para a gente como que a química forense usa a quimioluminescência. Como que essa história do luminol aí em crimes, como que os caras desvendam o crime usando a quimioluminescência? Ô Barreto, legal. Um prazer aí aos nossos futuros alunos. Bom, eu vou mostrar uma imagem e aí eu vou falando junto com essa imagem que fica mais fácil da gente entender, tá? Então, uma das ferramentas da perícia, né, são alguns ensaios, né, alguns testes para revelar evidências, né? Então, muitos sinais dos crimes nós chamamos de vestígios, né? E esses vestígios, quando eles se relacionam com o crime, são chamados de evidências. E quando alguém comete um crime, né, tenta-se mascarar essas evidências. E aí, quando o perito suspeita de alguma mancha, alguma tonalidade diferente em tecido no chão, eles usam o luminol. Então, eles borrifam, né, essa solução do luminol
na região onde ele suspeita. Nessa imagem, por exemplo, pode ter sido cometido um crime, né? Retirou-se o lençol, né, a colcha, né, que protegia essa cama, e os peritos devem ter encontrado uma mancha escura, né? E aí eles borrifaram esse luminol. Quando esse luminol entra em contato com o sangue, o que acontece? O ferro presente na hemoglobina do sangue, né, reage, né, com uma substância presente no luminol, e com isso os átomos de oxigênio eles se excitam, né? Então eles emitem essa energia, né, com um comprimento de onda que vai gerar essa quimiluminescência. E não necessariamente precisa estar totalmente escuro. Como você vê aqui na imagem, né, está levemente escuro, né? O que muitas vezes é feito para ajudar a enxergar o luminol é usado uma luz especial. Acho que futuramente você deve comentar com os alunos da luz negra, né? Ah, já viram, eles acabaram de ver. Perfeito. Então, eles passam a luz negra para ajudar a evidenciar mais esses detalhes, né? E quando a pessoa que comete o crime, né, ela está muito mal intencionada, normalmente é o que acontece, né? É possível ainda mascarar esse teste do luminol. E aí tem um outro teste químico que é feito, né? Que é o teste do pó de zinco com fenolftaleína, né? Que ajuda a achar sinais de sangue, mas aí não é por quimiluminescência, né? O caso dos Nardoni foi solucionado assim, né? Eles colocaram o luminol, acharam o sangue no apartamento e parte do carro tinha sangue e parte não tinha sangue. Foi limpado e eles fizeram esse outro teste para confirmar que era sangue mesmo. Nossa, que bacana. É uma ferramenta, né? A química ajudando aí a justiça, né? Pois é, nossa, muito legal. Muito legal, você vê? Eu estou assim maravilhado com esse assunto e, poxa, agradeço, professor, de participar aqui da nossa aula, explicando aí um pouquinho. Isso aí é um pedaço da sua disciplina eletiva Química Forense, não é isso? Um pedacinho, um pedacinho. Uma coisinha de nada, né? É uma aula, é um encontro. É um encontro, né? Que bacana. Professor, muito obrigado de trazer essa explicação maravilhosa para os nossos alunos. Adorei. Um abração, viu? Abraço, eu que agradeço. Estou aí disponível. Quando precisarem de mais alguma coisa aí, podem me chamar. Que bom, obrigado. Obrigado, um abraço. Abraço, tchau, tchau. Oi, Barreto. Oi, alunos, tudo bem? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a bioluminescência. Então, ela é muito comum em alguns grupos de animais, como, por exemplo, moluscos, crustáceos, alguns peixes e também insetos, como o vagalume, que é bem comum na nossa região. Então, o que é essa bioluminescência? Ela nada mais é do que a produção de luz por esses seres vivos. Alguns possuem órgãos bioluminescentes, que a gente vai chamar de fotóforos. Outros utilizam bactérias, que elas vão realizar essa produção de luz para esses animais. A utilização dessas bactérias é muito comum em peixes que vivem nas profundezas. Então, é uma forma de atrair a presa até ele e dessa forma conseguir se alimentar. Já os moluscos, como as lulas, elas possuem esses órgãos bioluminescentes por toda a cabeça e pode ter também por alguns tentáculos. O que a gente sabe? Para que servem esses órgãos para esses animais? Então, no caso das lulas, ela vai servir como uma comunicação intraespecífica. Então, vamos lembrar que a gente falou sobre isso. Intra seria dentro, específica da espécie. Então, entre as lulas da mesma espécie, essa luminosidade vai ajudar no reconhecimento, o que pode ajudar, por exemplo, a buscar um parceiro sexual. Elas também usam para ajudar a aumentar a intensidade de luz num local que não tenha muito. Então, por exemplo, quando elas estão nadando, na face dorsal delas existe a luz que está entrando pela água, mas na face ventral ela impede essa luminosidade. Então, ela usa esses órgãos para fazer um equilíbrio das intensidades de luz. Alguns insetos, como por exemplo os vagalumes, também conseguem produzir essa luz, mas não pela presença de um órgão específico, mas pela produção de algumas substâncias. Então, eles produzem luciferina e luciferase, que são duas substâncias que, ao entrarem em contato junto com o oxigênio mais o ATP, que era aquela molécula que armazenava energia, isso produz uma reação química
que acaba gerando luz. E por que os vagalumes gostam de gerar essa luz? Por que é importante? Porque assim eles conseguem achar um parceiro sexual. Então é muito mais fácil você ver um vagalume à noite, porque dessa forma também é muito mais fácil para eles encontrarem o parceiro devido a essa luminosidade que eles vão produzindo. Então percebam que a bioluminescência ela é essencial para a manutenção da espécie, ela é essencial para a sobrevivência dos seres vivos. Tchau, gente, era isso. Gente, que bacana, né? Olha que bacana essa questão da bioluminescência. Obrigado, professora Leila. Aliás, eu falei no começo do vídeo que tinha um convidado, mas na verdade são 3 convidados. Eu fui gravando esses vídeos e eu fui conversando com os professores e eles foram com muita generosidade somando seus conhecimentos e a gente foi juntando para formar essa aula sobre essa questão tão interessante que é originada tudo a partir do modelo atômico de Bohr que nós estudamos. E olha que coisa interessante, tudo isso que nós estudamos tem a ver o modelo de Bohr, aquele que ele diz que os níveis de energia, o átomo tem níveis de energia, né, na sua eletrosfera, os elétrons ocupam níveis muito definidos de energia e quando o átomo recebe algum tipo de energia, e isso que foi interessante, né? A gente pode perceber vários tipos de energia diferentes, já eu volto a falar disso. O elétron salta de um nível menos energético para um nível mais energético e quando ele volta, porque aquele não é o lugar do elétron, quando ele volta, ele libera essa energia recebida em forma de onda eletromagnética ou luz, né? Essa energia que ele recebe pode ser na forma de aquecimento, então quando você vê lá a brasa de uma fogueira, de um carvão, de algo pegando fogo, de um pedaço de carvão pegando fogo, você vê aquela luz sendo emitida, a energia está sendo em forma de energia térmica, né? Mas, no caso da experiência que nós fizemos com a luz negra, a energia está sendo em forma de ondas eletromagnéticas no campo do espectro do ultravioleta, né? Aí a professora Leila vem e traz a bioluminescência e você vê a questão do ATP, né? E como que dentro da célula existe um fornecimento de energia a partir do ATP, como ela explicou, e existe a excitação eletrônica, o elétron saltando e voltando e emitindo as ondas eletromagnéticas, a luz, de acordo com aqueles seres vivos precisam que a luz seja emitida, né? E também a questão do professor Raul explicando para a gente um pouco da química forense, como a gente pode usar a quimioluminescência para desvendar muitas vezes alguns crimes, ele mostrando o caso dos Nardoni, como foi desvendado uma questão, eles tentaram limpar, de acordo com a investigação policial, eles tentaram limpar a mancha de sangue e mesmo assim foi possível ser detectado, né? Bacana. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa nossa brincadeira aqui, desse nosso trabalho, dessa nossa exposição sobre o assunto. Foi feito com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Até a próxima aula.